Saudações para ti. O que vale a pena tu guardares? E quando guardas, por que guardas? Qual o valor que tem para ti aquilo que tens guardado? Hoje eu estive num depósito onde algumas coisas nossas estão guardadas. E aí me veio à mente fazer essa reflexão. Esse depósito que nós tivemos, no momento que eu estou aqui na varanda em São Paulo gravando esse vídeo, a Raquel está conversando com a dona Turquesa, e nós tivemos num depósito de uma família que, amigos, irmãos em Cristo, na fé em Cristo Jesus, que de um modo muito gentil e generoso ofereceram guardar alguns dos nossos pertences pessoais, familiares, nesse depósito, quando do nosso processo da mudança do Brasil para Portugal. E hoje nós estivemos lá para pegar algumas das coisas que estão guardadas lá. Enquanto eu estava mexendo com caixas e separando algumas coisas, me veio à mente fazer essa reflexão. E agora eu tenho diante de mim a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 1, onde por duas vezes o apóstolo Paulo ele usa a expressão para guardar o meu depósito, a expressão depósito, a palavra. A outra está no versículo 12, né? Ele fala que Deus é poderoso para guardar o meu depósito, e a outra está no versículo 14, guarda o bom depósito. Duas vezes ele usa a palavra depósito. No versículo 12, se nós pegarmos o contexto, ele começa a falar do Evangelho, do poder de Deus. Ele fala que nos salvou, versículo 9, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, pelo qual esse Evangelho, que é Cristo, e a obra de Deus por intermédio de Cristo Jesus, o único e suficiente Senhor e Salvador, ele fala mediante o Evangelho, versículo 11, para o qual eu fui designado, Paulo falando, pregador, apóstolo e mestre. E por isso, ou seja, por causa disso, pelo qual ele foi comissionado, estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso, ou seja, expressando a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui o depósito, Paulo se refere àquilo que Deus o comissionou, o que ele recebeu do próprio Deus. E não só isso, mas a sua própria existência, a sua própria vida estava confiada nas mãos de Deus, assim como aquilo que Deus havia o comissionado, sendo ele pregador, apóstolo e mestre, e alguém que estava sofrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo, e no caso aqui Paulo estava preso. Quando chega no versículo 13, ele fala para Timóteo, 2 Timóteo 1, mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus. E ele fala assim agora, versículo 14, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aqui, no caso, versículo 14, o bom depósito é o próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele fala que guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que ilumina, o Espírito Santo que capacita todos aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Bom depósito.
Primeiramente, no versículo 12, aquilo que Deus comissionou a Paulo e que Paulo estava convicto que ele era poderoso. Deus era poderoso para guardar aquilo que ele mesmo havia confiado a Paulo. Mas no versículo 14, ele fala sobre a responsabilidade de Timóteo guardar o bom depósito, ou seja, o que ele recebeu, o Evangelho de Jesus Cristo, as sãs palavras do Evangelho de Cristo, mas ao mesmo tempo, Timóteo tinha do próprio Espírito Santo também a capacitação necessária para guardar o bom depósito. O que você tem guardado de precioso na sua vida? O que eu tenho guardado? O que tu tens guardado? Que muito mais do que coisas, objetos, nós possamos conhecer e ter como um grande depósito das nossas vidas aquilo que Deus nos chama para fazer por meio dele, para ele, para o qual ele nos vocaciona, mas ao mesmo tempo termos como grande depósito as sãs palavras, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Barulho de motos, de trânsito, isso é comum numa cidade de São Paulo. Um forte abraço para ti.